O Brasil está sendo vendido de novo, com dificuldade para comprar até os itens mais básicos e ainda sendo cada vez mais controlado, o cidadão brazuca não aguenta mais o Lula. É o que mostra a última pesquisa Quest: metade da população já desaprova o governo do PT. E enquanto o governo entrega 14% do nosso território a empresas privadas, sem licitação e com as desculpas de sempre, como sustentabilidade, a soberania do nosso país vai sendo entregue nas mãos de empresários e suas ações vão sendo edulcoradas com a ajuda de garotas propaganda de alto padrão que se associaram à empreitada. No episódio de hoje, teremos a participação do deputado Felipe Barros, que vai revelar os detalhes do escândalo da Ambipar, o acordo que expõe um Brasil submisso às elites globais e vulnerável até mesmo à biopirataria em terras indígenas. Mas isso é só o começo. O avanço da burocracia, os escândalos de desvio, a tentativa de controle e até o encontro do governo com representantes ligados ao PCC mostram que o Leviatã estatal está cada vez maior. E quem paga a conta é você. Também vamos falar da agenda progressista global, da corrida para as eleições no Senado e do impacto do novo governo Trump, que já está enterrando o wokeísmo e cortando o financiamento de ONGs internacionais. Será que estamos finalmente vendo uma reação ao avanço das elites tecnocratas e do globalismo? E o Brasil vai se livrar dessa ideologia nefasta ou vai se afundar ainda mais nesse abraço de afogados? Tudo isso e muito mais aqui no Puxando o Fio, que também conta com a presença de sempre de Arthur Machado e Kim Paim. Olá para vocês dois. E aí? A animação do... Grande Felipe. Valeu. Oi, gente, tudo bem com vocês? E eu ia falar agora o deputado Felipe Barros. Bem-vindo ao programa, é um prazer ter você com a gente aqui de novo. Sempre muito legal os papos. Bem-vindo. Obrigado, Trielli. Eles falaram Felipe, mas eles estão se referindo a você. Né? Agora é uma confusão. Xará, né? Então, eu não sei Trielli, se não estavam se referindo Kim. a você e eu me confundi. Também é uma possibilidade. A gente responde junto, não tem problema. É isso aí. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bacana. Bom, eu já vou começar aqui, cara, já perguntando direto ao ponto e depois eu vou deixar eles falarem o resto do programa. 14% do território nacional, é isso mesmo? Uma empresa privada sem licitação sob a justificativa de resiliência climática e sustentabilidade. Então, e aí? Como é que fica a nossa soberania? O Brasil acabou? Pois é, olha só. Esse caso começou a ser divulgado através de perfis de pessoas que defendem também a soberania nacional, o Kim, a Gringa e outros inúmeros perfis. Depois foi ganhando veículos de notícias independentes. Cláudio Dantas fez uma matéria sobre isso. E a extrema imprensa, nada, absolutamente nenhum pio sobre isso. Mas o fato é, nessa última semana em Davos, a Secretaria Executiva do Ministério dos Povos Indígenas estava lá, representando o governo brasileiro, e assinou um acordo de intenções, um termo de intenções, com essa empresa chamada Ambipar, para que a empresa esteja presente em 14% do território nacional, uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, correspondente a aproximadamente à França e à Inglaterra juntas, portanto uma área enorme, uma área que tem uma riqueza de biodiversidade, de minérios, enfim, para que essa empresa esteja presente ali dentro, sob qual pretexto? Proteção dos índios, proteção do clima. Daí eles soltaram uma nota recentemente, vou voltar para agora para depois retomar aquilo que aconteceu. O Ministério dos Povos Indígenas soltou uma nota dizendo que, olha, nada disso vai acontecer, é fake news. Na verdade, nós vamos, através desse acordo com a Ambipar, dar cursos de capacitação aos índios, ensinando os índios a apagar fogo, a combater queimadas, né? Então, olha só a que ponto que se chega, né? E foi isso que me motivou a gravar o vídeo, mesmo no domingo, e a Câmara estando de recesso, porque a situação é grave. Nós estamos falando de 14% do território nacional, que estará presente, que vai ser entregue para uma empresa,
Nós não sabemos quais os interesses dessa empresa. Aliás, pelas ligações que essa empresa tem, nós sabemos, na verdade, quais são os interesses dessa empresa em áreas indígenas, né, como eu disse, áreas riquíssimas em biodiversidade e minérios. E não se pode, sob pretexto de proteção do clima, sob pretexto de ensinar os índios e dar cursos de capacitação aos nossos povos originários, simplesmente entregar esse território. Isso cheira que se utilizaram desse pretexto para entregar essas áreas a essa empresa, que essa empresa é uma referência nacional e até mundial na agenda ESG. E nós sabemos a quem serve a agenda ESG. É para destruir a nossa soberania nacional, é um esquema muito lucrativo para algumas pessoas. O Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, o governo Lula como um todo, tem outros interesses internacionais, globalistas, que não o interesse da nossa própria nação. Basta ver as pessoas que compõem esses ministérios. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que essa empresa, mesmo que eu vi um comentário nessas últimas horas no Twitter, dizendo que não, a empresa é nacional. Então, e daí que é uma empresa nacional? As pessoas que compõem a empresa não estão certamente pensando no interesse nacional, não estão pensando na soberania nacional ao fazer esse acordo de cooperação. Eu tenho aqui em minhas mãos, inclusive, todos os requerimentos que nós protocolamos ainda no domingo. Então eu acionei a própria Ambipar, acionei Ministério Público Federal, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Ministério de Minas e Energia, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho de Defesa Nacional, Controladoria Geral da União, Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Defesa, solicitando várias informações. Por exemplo, em relação ao Ministério dos Povos Indígenas, eu quero a íntegra desse acordo de intenções, desse termo de intenções. Como que nós não temos, como que a imprensa não foi disponibilizado para a imprensa, para os deputados, para os senadores, para o povo brasileiro, a íntegra desse termo de acordo? Porque também tem um fato que eu estava falando disso mais cedo, que é o seguinte: eles estão se utilizando do pretexto de que essa empresa vai ajudar os índios a controlar o seu território, vai ajudar a dar cursos de capacitação, mas vai fazer isso a título do quê? Caridade? Caridade aqui não é. Vai receber de quem? O governo federal vai pagar para essa empresa fazer isso? Ou a empresa vai poder explorar os minerais que estão presentes dentro dessas áreas? Ou então a empresa vai poder explorar créditos de carbono nessas áreas preservadas, né? A título de alguma coisa, a empresa vai fazer isso, né? Então nós precisamos da íntegra desse termo de cooperação, de intenções. É isso que nós estamos pedindo ao Ministério dos Povos Indígenas e fazendo uma série de outros pedidos aqui para todos esses órgãos que eu falei para vocês, que a gente pode exclamar um pouco já já. Até porque, quando eles falam em crédito de carbono, o discurso, que também é furado, é sempre assim, não, mas isso vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil vai ganhar com isso, né? E aí quando você fala, o crédito vai ser pago para essa empresa privada, o Brasil vai ganhar onde, né? Porque o crédito de carbono, o cara para produzir não precisa fazer nada, só cercar e falar, tô cuidando aqui, né? E na verdade a gente também tem um histórico, porque as pessoas, elas falam assim, não, mas isso aí é teoria da conspiração, imagina que os caras vão fazer isso. Em 1876, o inglês Henry Wickham, não sei se você lembra dessa história, veio aqui e roubou a borracha, né? As árvores, as seringueiras. Então, essa coisa da biopirataria, ele não veio aqui falando, olha, vou pegar as seringueiras e levar lá para a Ásia, hein? Sim. Não, isso acabou com a economia do Brasil, assim, derrubou legal uma parte da economia nessa época. E o cara não chegou aqui falando, vou lá, vou roubar, hein? Atenção. Então, é uma mistura de cinismo e ignorância quem fala isso, né? Que fala assim, não, os caras só querem aqui cuidar. É o que você falou, qual é o contraponto, né? Como é que a gente não vai saber? Não, e se qualquer pessoa, viu, Trelli, se qualquer um de nós, qualquer do povo brasileiro, quiser ir visitar uma dessas áreas de territórios indígenas do nosso país, tem algumas que são tão restritas que você precisa pedir autorização da FUNAI, do Ministério Público Federal, daí a empresa vai estar lá, as comunidades indígenas não foram consultadas, ninguém foi consultado, elas estarão presentes, essa empresa estará presente em 14% do território nacional, então cheira coisa errada, né? Kim Paim, entre na conversa. Então, né? Cheira coisa errada. Ficar até quieto nisso. Você traz assim mais elementos nessa situação toda. Então, assim, é até engraçado você falar de Ambipar, né? Produzir, deixar de produzir, não tá produzindo nada, né? Falando da questão do crédito de carbono. Uma das discussões que teve em torno do Ambipar, discussão recente, e eu lembro que foi uma coisa até que eu pontuei em vídeo,
é quando você olha que como ela está precificada. Você olha que empresas como a Gerdau, que está aí há anos, empregando milhares de pessoas, produzindo um produto real, concreto, vale menos do que a Ambipar, que acabou de chegar, tá aí na pista e que vende, não sei, um sonho verde. Vende créditos de carbono, coisas diversas. Mas isso daí é a nossa querida Ambipar. Quando você olha para as pessoas que estão na empresa, tem um nome que chama muito minha atenção, muito mesmo, que é Isabel Teixeira. Isabelle Teixeira. Enfim, era a ex-ministra do Meio Ambiente do PT. Estava ali no período de transição do governo, disputando com a Marina Silva para ver se seria a ministra do Meio Ambiente ou se seria criada aquela autarquia para cuidar da questão da transição energética, do clima e tudo mais. E aí, talvez ela pudesse ser essa pessoa. Ela e a Marina têm ali um pouco das suas divergências, muito mais por tentar ocupar o mesmo espaço. E aí a Ambipar trouxe a Isabela Teixeira para dentro dos seus quadros. Aí você vê, né? Poxa, um tema que é tão difícil, que é essa questão indígena, todo mundo aí que tenta fazer qualquer coisinha, como o Felipe falou, sempre se esbarra no Ministério Público, na FUNAI, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Então, se você é uma empresa inteligente, né, e você quer lidar com esse tipo de legislação, você tem que chamar quem entende do tema. Aí chamaram logo a Isabela Teixeira. Aí você falou, olha só, né, que curioso. Deve ser para facilitar esse trâmite, né, com o governo. E aí fica nessa. A gente entra nessas discussões. É um assunto que eu acho que deveria estar ganhando muito mais destaque, que envolve o Brasil inteiro. A gente não consegue nem quantificar o impacto disso, não só em termos financeiros, que aí talvez seja a única parte que as pessoas se importem, né, se elas estiver perdendo algum tipo de dinheiro, mas o impacto político disso e o impacto até na questão da liberdade. O pessoal falando liberdade, liberdade, liberdade. Porque a partir do momento que isso aí começa a andar, né, qual é o tipo de parceria que está sendo estabelecida? A partir dessa parceria, o que é que pode mudar? Será que pode mudar algum tipo de lei no Brasil, algum tipo de relação no Brasil? Vai ter um novo sistema de compliance para definir algum tipo de, não sei, relação, empresa, governo? Vai vir algum novo tipo de regra? O que é que isso aí vai apontar, sabe? Quais são as empresas que vão acabar também se fortalecendo desse tipo de coisa? Porque se a Ambipar for prestar qualquer tipo de serviço, poxa, você vai precisar comprar de alguém, você vai precisar usar o serviço de alguém. A Ambipar não vai fazer tudo sozinha. Vamos supor que ela vai ter que, sei lá, ajudar lá a reflorestar. Pô, você vai reflorestar, ela precisa ter uma pá pra cavar no chão, alguma coisa. Ela vai comprar essa pá de quem? Ela não produz pás. Então, estou dando um exemplo bem ridículo, né, bem simplório, para mostrar. Tem toda uma cadeia aí de gente que no final do dia pode se favorecer e outras pessoas que podem não se favorecer. Você está controlando também o fluxo do dinheiro. Então, os impactos aí que isso daí pode ter no dia a dia, na vida, eu acho que é difícil até de mensurar. E, como o Felipe falou no início, né? Pô, saiu ali na rede social, uma pessoa falou uma coisa, falou outra, a imprensa meio que se deixou de lado. Quem falou, vendendo como se fosse uma coisa muito boa, muito bacana. Tipo, a Veja soltou uma matéria bem positiva sobre o tema. E é isso, né? Já que foi feito em Davos, no Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab, com certeza é algo bom, né? E aí de quem discordar disso daí. Então, Kim, Felipe, primeiro, Felipe, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa extremamente importante. Com testosterona, me chama a atenção, não é só o silêncio de alguma rede social, me chama a atenção o descaso de uma base, eu digo descaso mesmo, com o Brasil, com o que está acontecendo no Brasil, uma base dos nossos próprios deputados e senadores da direita, né, que tanto falam da Deus, Pátria e Família, mas pelo jeito esqueceram da pátria e alguns até de Deus, né? Mas enfim, e o descaso que a gente está vivendo por uma parte desses deputados que estão mais preocupados, eu acho, quase que realmente, eu não sei o que passa na cabeça deles, de não estarem atentos ao que está acontecendo no Brasil. Então, parabéns aí pela sua iniciativa, pela firmeza, pela agilidade em fazer isso. Agora, além disso, o que me chama a atenção, Kim e Felipe, é que esse assunto, quando você vai ver a profundidade da discussão, claramente não começou ontem, não é um acordo, como disse o Felipe no Ministério, que o Ministério de Povos Indígenas disse, não, isso é fake news, porque agora também, tudo que o Lula e o governo quer fazer de irregular, né, de falcatrua ou de prejuízo político ao Brasil, e qualquer crítica que venha da oposição, eles se escondem nessa bandeira do fake news, né?
Mas é um assunto que está sendo discutido aparentemente há muito tempo e que cria uma ideia de uma logística, porque passa por treinamento, né, como a gente falou, dos bombeiros, né, brigada contra incêndio, logística de entrega de medicamentos, alimentos, uma série de coisas que estão relacionadas ali a atendimento aos povos indígenas. Claro que isso, para mim, é apenas uma cortina de fumaça, porque o cara está estabelecendo um procedimento logístico de entrega de produtos, medicamentos e uma série de coisas, ele está criando rotas de acesso logísticos para dentro do território brasileiro, para dentro das reservas indígenas, onde ele pode até entrar com medicamento, mas Deus sabe com que ele vai sair de lá, né? Então, é óbvio que essa discussão não é recente e me assusta. Por que, isso que eu queria te perguntar, Felipe, por que o parlamento, por que os nossos deputados, você que está com os outros deputados aí, imagina ter conversado com eles, não fazem um movimento forte em relação a isso? Porque, no mínimo que se podia exigir do governo brasileiro é que, se realmente fosse uma mera, o que não é, mas uma mera terceirização de serviços, né, para serviço para os povos indígenas, que pelo menos isso fosse amplamente discutido com licitações ou a compreensão da extensão da logística. Porque uma única empresa vai cuidar dos alimentos, vai cuidar do treinamento e brigada contra incêndio, quer dizer, vai gerir aquela área, né? É quase como virou um administrador de condomínio. O que houve com o parlamento? O que os nossos pares estão falando? Ou simplesmente estão mais preocupados em vender curso? Você falou um ponto importante, viu, Arthur? Porque olha só, as tratativas anteriores, porque eles não chegaram lá em Davos, se conheceram naquele momento e oi, vou assinar com você neste momento um protocolo de intenções para você cuidar de 14% do meu território. Né? Há quanto tempo eles estão conversando? Qual é o teor das reuniões que eles tiveram? Nós pedimos todas essas reuniões nos ofícios. Né? Eu tenho certeza que há pelo menos 6 meses já estava acontecendo essas tratativas. Né? Não foi num date, né, lá em Davos que eles se conheceram e resolveram firmar um protocolo de intenções. Agora, em relação aos deputados, infelizmente, a pauta da soberania nacional não tem sido a prioridade de muitos deles. Né? Eu tenho insistido para vários colegas deputados para abraçarem essa pauta e entenderem, em primeiro lugar, né, a importância e a dimensão disso, em decorrência da geopolítica que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas, como você bem disse, das 4 palavras ali, Deus, pátria, família e liberdade, né, esqueceram de algumas delas. A pátria talvez tenha sido esquecida em primeiro lugar, né? A liberdade só fala da liberdade de expressão, que é importante, sem sombra de dúvida, mas e a liberdade do povo brasileiro? Porque se ONGs internacionais dominarem 14% do território brasileiro, que liberdade que o povo brasileiro tem? Né? Então, infelizmente, a pauta da soberania nacional, as defesas do nosso país, a reindustrialização, que vocês têm falado frequentemente, o presidente Bolsonaro falou agora, recente, mas essa pauta tão importante para o desenvolvimento do Brasil, a gente não encontra coro no Congresso Nacional. Vocês vejam, quando o IBAMA proibiu a exploração da margem equatorial, do petróleo na margem equatorial, eu fiz uma série de requerimentos, a gente discutiu isso aqui no programa, inclusive, mas, assim, dentro da Câmara, você perguntava para os colegas deputados, para os nossos amigos ali da bancada, e aí, filho, o que você vai... Vamos entrar nessa briga? Não, margem equatorial, não, vamos falar aqui sobre esse outro assunto, porque dá mais like. Infelizmente, tem sido assim, né? É isso aí. Aí fica difícil, né? De qualquer coisa avançar. Eu Esse acho é o que... Brasil. Fala aí. Não, assim, isso aí é difícil de avançar. E eu tava aqui pensando, esse caso aí que envolve a Ambipar, ele me trouxe tanta reflexão nesses últimos tempos. Assim, é um assunto que não é tão correlato ao que tá acontecendo, mas um ponto aí que foi levantado é que outra pessoa que a Ambipar contratou é um cara que ele já trabalhou na OMC, e ele vinha, inclusive, de uma consultoria, que ela não fechou ainda, que é a IVY, YVY, que é uma consultoria aí para questões verdes, fundada aí por uma turma que estava antigamente no governo do Bolsonaro. Tem o Montezano na frente, sei que o Guedes também é sócio e tudo mais. E eu fico vendo e falo, pô, bicho, cara, como é que vocês, assim, tiveram espaço no passado, trabalharam aí 4 anos à frente do Brasil, né, tiveram espaço mesmo assim, no governo de direita, e olha o tipo de empresa que vocês estão abrindo, sabe? Pô, é sério mesmo que vocês estão achando que esse mundo verde ele vai trazer algum tipo de resultado real, de melhoria? Será que precisa, sabe, até desse rótulo? Não, somos verdinhos, bonitinhos, etc, tudo mais. E aí,
me faz até olhar para o passado, aqui seria uma discussão meio paralela, e ficar pensando o seguinte, foi o que eu coloquei em vídeo. Quantas discussões será que nós não tivemos que talvez não faltou um entendimento da dita direita para a agenda andar em direção mais à direita? Porque por muitas vezes o pessoal reclamava o seguinte, né? Poxa, a gente queria que fosse pelo, sei lá, a gente queria dobrar 90 graus, mas só dobrou 75, ou dobrou 60, 45, não dobrou o tanto que a gente queria. Né? Falou, pô, a curva não foi bem para a direita. E muitas vezes você via assim que, sei lá, vamos pegar o melhor dos exemplos. Sérgio Moro, foi exatamente o mesmo exemplo que eu dei em vídeo. Saíram notícias anteriores falando, pô, Bolsonaro aqui cogita, demitir Sérgio Moro, tudo mais. Mas se você ousasse falar um ai de Sérgio Moro, pronto, o mundo acabou, você não sabe nada, porque o Moro era um super-herói. E aí você vê que o tempo foi passando, foi passando, foi passando, até que o Moro mesmo, ele decide sair do jeito que ele saiu, denunciando coisas absurdas que justificaram, né, toda a ação que depois foi feita contra a direita e segue sendo feita até hoje. Porque, pare e pense, a principal denúncia do Moro é que a Polícia Federal estava sendo aparelhada. Logo, se a Polícia Federal está sendo aparelhada, Bolsonaro não deve ter o direito de fazer nada dentro da Polícia Federal, como nomear o seu diretor-geral. E, possivelmente, aí tudo que a Polícia Federal fizer contra Bolsonaro é válido, porque está tentando, né, manter a sua independência. Então a Polícia Federal foi para cima aí, né, para desmontar o gabinete do ódio, esse sistema de desinformação. Está todo mundo vendo até hoje. E que talvez lá atrás, se a população olhasse para a situação de forma um pouco mais fria, sabe? Falar, pô, o que está acontecendo? Quem realmente é Moro? Sabe, não olhar com esse olhar, muita coisa podia ter andado. E você aplicar isso também para essas questões econômicas. Aí você vê, né, a turma liberal, que não pode falar deles, senão eles ficam malucos. Você, pô, bicho, quantas coisas será que não tiveram no passado? E até para a maioria do povo, lembra a própria questão da gasolina. Pô, tinha que baixar o preço da gasolina. Se não fosse Bolsonaro ali na insistência, batendo no pé, batendo no pé, batendo no pé, eu duvido que a questão da gasolina teria tido ali uma solução em 2022, né, que foi ali a redução do ICMS, que já tinha baixado os impostos federais. Eu duvido que teria tido se não fosse Bolsonaro. Então acho que até esse caso da MIPA, né, por causa dessa contratação, até nisso eu fiquei pensando, falei, poxa, teve ali no início do governo a nomeação do Levi, que Bolsonaro não queria de jeito nenhum. Aí o Guedes falou, pô, Bolsonaro, eu quero o Levi a todo custo. E assim, não é falando assim que o Guedes não presta, mas falar assim que às vezes falta um olhar um pouco mais crítico da situação para ver que, olha, o governo da época que a gente elegeu foi o Bolsonaro. Os ministros, né, a gente não elegeu o ministro tá aí, às vezes troca, tem algum problema, alguma divergência, ele não consegue se adaptar para o sistema que está acontecendo no Brasil hoje, né, com a configuração da Câmara hoje, que talvez se mudar, vai ter uma desenvoltura ainda maior. E aí você vê, né? A coisa foi gestada um pouquinho lá atrás. E onde é que tá aí, ó? O Montezano. Olha o que o Montezano tá aprontando. Esse entendimento, Kim, que você expôs muito bem, na minha opinião, demonstra a urgência e necessidade de nós da direita discutirmos qual é o projeto de país que nós queremos. Eu me lembro muito da época da reforma da Previdência, você está um caso pontual aqui, mas que eu acho que vai servir para exemplificar isso que você abordou. Na época da reforma da Previdência do Bolsonaro, nós tivemos uma grande divergência com os militares, né, porque alguns deles estavam defendendo os interesses corporativos dos militares, que é natural, foram eleitos por essa categoria, vão defender os interesses dessa categoria. E uma outra ala do partido que queria colocar todo mundo na mesma régua. Né? E isso foi noticiado amplamente pela imprensa, vocês vão se lembrar, tratavam isso como uma briga partidária, quando na verdade era uma divergência natural. Uma ala defendia um ponto de vista, outra ala defendia outro. Então aqui tem um primeiro ponto, que é o seguinte: divergências dentro da direita são normais. Né? Eu até acompanhei essa semana a divergência, mais uma, né, com os nossos liberais, a mercantilização da opinião, né, porque você não pode discordar que você já é vendido. Pô, mas quer dizer que eu não posso discordar de você? Eu não posso ter uma outra visão de mundo? Não posso ter lido mais livros do que você? Né? Eu posso ter lido Hamilton em vez de ter assistido o musical dele na Times Square? Né? Preferi ler o livro. Né? Então, pô, eu posso ter uma divergência com você, nem por isso nós somos inimigos. Né? Agora, eles tratam todo mundo como se fossem
inimigos mortais E vendidos, etc. tem um Então, esse é o primeiro ponto. ponto. Tem um ponto só nesse aí, que também tá aí, essa coisa do. Eles falam, vocês pegam o Bolsonaro, endeusam o Bolsonaro, tudo que ele fala, que não é verdade já, mas eles falam isso. Aí a gente faz uma crítica você acabou de falar lá, o da Economia, ministro da Economia, Paulo Guedes, faz uma crítica pontual ao Paulo Guedes. Vocês são vendidos, não sei o quê. Ou seja, eles também têm os deuses dele lá, né? Que eles Não, o próprio acusam a gente Rogério de uma Marinho. coisa. Quando o Rogério Marinho assumiu o ministério, ele tinha divergências, inclusive públicas, com o Guedes. Né? O que Beleza, não é faz problema, parte. exato. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a falta de um projeto de país faz com que essas divergências se transformem num caos. A gente fica parecendo, a direita como um todo, biruta de aeroporto, né? Cada hora vai para um lado. Né? Por quê? A gente não tem uma discussão onde nós queremos chegar e qual o caminho nós precisamos percorrer para isso. Bom, então eu quero um país em que haja uma reindustrialização, eu quero um país em que haja mais riqueza, eu quero um país em que a população saia da pobreza, vá para a classe média, eu quero fortalecer a classe média do nosso país, quero gerar emprego, quero gerar renda, quero que a gente não fique dependente disso, daquilo outro, quero que o Estado tenha esse papel, esse, aquele outro. Então, assim, é essa discussão que nós precisamos. Né? Agora, infelizmente, parte da nossa bancada não está atento a essas discussões. Certo. Olha, eu gostaria de dar uma contribuição aqui para o dossiê do Kim. Eu tenho certeza que o meu queridíssimo amigo Kim Paim vai pirar quando a gente falar rapidamente aqui sobre a questão do projeto de país e como a direita dorme. Quando você pega a Ambipar, você vai ver que em 2022 ela anunciou um acordo, na verdade, que a forma que ela foi listada, né, com uma SPAC, que era, na verdade, quase uma empresa de prateleira, que já estava listada e que é uma forma muito não comum, né, mas acabou sendo de fazer uma listagem indireta e automática da sua empresa fora. Até aí tudo bem, né? Ela fez com uma empresa chamada HPX, HPX nos Estados Unidos, que era uma SPAC, e acabou fazendo um valuation lá de quase 3 bilhões de reais na época e fez na época subiu em torno de 18% de prestação. Mas não é esse o ponto que eu queria comentar. O que eu queria comentar é que o assessor na época decidiu e que realmente cuidou da listagem dela e da operação foi o Bank of America Merrill Lynch, tá? Que fez isso, que foi o Financial Advisor da Ambipar e que acabou criando essa Ambipar Emergency Response, que fica em Cayman, e depois a Ambipar participações em empreendimentos no Brasil. Agora, para delírio do nosso queridíssimo Kim Paim, você sabe quem foi o advogado da operação, Kim? Não faço ideia. Sullivan e Crowell, que é exatamente os mesmos escritórios, o mesmo escritório, né, que foi o grande escritório que cuida dos acordos anticorrupção e da legislação americana, que é um dos mais antigos dos Estados Unidos e é o escritório que inicialmente foi da onde saiu os irmãos Dulles lá, o Alan Dulles, né, que foi o primeiro presidente, o primeiro diretor, né, da CIA. E depois o irmão dele, que era ministro de Estado, né, de Defesa dos Estados Unidos, e que se juntou com, depois, a Escola de Chicago para implantar uma política de controle do Brasil, da América Latina, né, contra o desenvolvimentismo da década de 50 na famosa teoria, doutrina de choque do Milton Friedman. Então, quando a gente critica os liberais, é por isso, é porque no final das contas, eu dei essa volta aqui para dizer que são sempre, como diz o Kim, as mesmas pessoas, circula, passa-se anos, tá o cara lá sendo advogado da operação com o banco, jogando o controle para os Estados Unidos, e que você vai ver que no final das contas a gente trata como se fosse uma licitação, que deveria ter sido um acordo desse, mas você vai ver uma coisa muito maior aprovada em Davos, anunciada em Davos. Não é aí à toa, né? Davos é um sinal, né? Você já desconfia de cara. Aí o cara fica chateado porque a gente tá apontando os dedos. Fala, cara, não é o mesmo cara, velho, entendeu? Então, infelizmente, eu acho que a única coisa que talvez eu veja, o Felipe, é que talvez a direita não tenha um projeto de país pro Brasil, mas o que é pior, os estrangeiros têm um projeto de país pro Brasil, entendeu? E o projeto que nós vivemos hoje é um projeto de país feito
pelos estrangeiros, pelos liberais, esses liberais aí que estão tomando conta, que chegam a gente no Twitter. E quando a gente pergunta isso, cara, me explica então o papel do Friedman com a Sullivan Crowell, com a Fundação Ford, com a Escola de Ciências Econômicas, né, da Escola de Chicago, patrocinada pela Fundação Ford. Eles perguntam pra gente, e aí, já leu Adam Smith? Entendeu? Então ele não sabe me explicar, porque o projeto de país que a gente vive é esse. Agora, como o Congresso reage a isso, é que eu não consigo ainda entender por que não ter uma reação da direita mais ou menos organizada, quer dizer, e isso até daria muito like, né, se eles trabalhassem direito, né? E é curioso que essa história, quando é falado a mesma coisa, existem interesses globalistas que atrapalham a nossa soberania, pelo Trump, se ele fala exatamente essa frase, as mesmas pessoas aplaudem. Nossa, o Trump é super legal, queria um Trump pra mim, pra chamar de meu. Não, aí a gente fala isso aqui, a mesma coisa. Deixa eu trazer dois exemplos. Vê só, o Trump vai e fala, vou anexar a Groenlândia. Aí vem o vassalo brasileiro, né? Isso aí, tem que invadir mesmo, é tudo nosso, cara. Tu tá mandando chique na Bahia, para. Aí o mesmo cara que defende que Trump conquiste a Groenlândia e anexe o Canadá, ele tá lá no Twitter defendendo separatismo. Aí você fala, mas peraí, o Brasil tem que se separar e os Estados Unidos têm que se expandir? Não faz nenhum sentido, cara. Aí depois, esse mesmo cara, ele tá ali comentando, rapaz, tu viu? Trump fez aí, né, o Stargate, né, um incentivo aí, um projeto para enfiar 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Bilhão de dólares, 3 trilhões de reais. Aí o cara fala, rapaz, muito dinheiro, viu? Aí você olha, nesse momento que a gente tá conversando aqui, nessa semana, um dos assuntos está sendo a DeepSeek, a inteligência artificial dos chineses, que está apresentando, em termos assim, de resultado técnico, um bom resultado técnico, que você consegue com ela, se quiser programação, só que ela tem um viés estranho. Você pergunta, quais os defeitos do Partido Comunista Chinês? Aí ela te responde, não, o Partido Comunista é sensacional, é ótimo, é maravilhoso, é cheiroso, e aí só te fala elogios. Aí tu pergunta, qual é o líder que parece com o Xi Jinping? Não, a gente não deveria estar falando aqui, comparando a líderes de Xi Jinping, você sabe que a China... Falei, mas peraí, eu não falei nem da China. É que eu tô falando a resposta porque realmente pareceu. Então você vê, os Estados Unidos está investindo, a China também está investindo. É uma coisa que tende a fazer parte no nosso dia a dia aí. Assim, por um futuro... Não tem como mais surgir inteligência artificial. Então isso envolve os dados, isso envolve a sua própria segurança interna, né? Essa defesa cibernética, envolve um mercado que não tem como existir inteligência artificial sem data center, não tem como existir data center inteligência artificial sem uma ampliação do seu parque energético, porque consome muita energia. Então você gera emprego qualificado, todos esses data centers, poder computacional, além de ser usado para IA, você também pode usar para pesquisa, né? Porque tem muita pesquisa que depende de um processamento gigantesco. Enfim, são 1001 coisas que estão na mesa. Aí você vem para o Brasil... E é um caso curioso, todo mundo conhece a fama do Marcinho Pokémon, né? Ele tá no coração da direita brasileira. Mas o Marcinho Pokémon, independente de ser o Marcinho Pokémon, ele escreveu em dezembro um texto falando o seguinte, dados são a nova commodity. E temos que nos preocupar com a inteligência artificial. Eu não apoio, eu não preciso nem saber o que é o Marcinho Pokémon tá propondo, pra eu saber que o projeto dele tá errado. O dele tá errado, com certeza. Mas eu não vou... deixar de analisar que fala, cara, a preocupação dele é uma preocupação genuína. Ele realmente está preocupado com coisas que a gente tem que se preocupar. E aí o curioso é que essa postagem, o texto do Marcinho Pokémon, passou na minha timeline porque o liberal tá tirando onda não pelos argumentos do Marcinho Pokémon, mas olha lá o Marcinho Pokémon escrevendo na Carta Capital. Falei, cara, você não pode ridicularizar o cara por escrever na Carta Capital. Você tem que ridicularizar o cara pelo conteúdo do que ele está falando. E aí você pontuar, o Marcinho Pokémon tá falando uma besteira aqui. Isso aí que ele tá falando não faz nenhum sentido. Olha como isso daqui é um absurdo. Aí beleza. Mas só pelo simples fato de escrever na Carta Capital, cara, o assunto que ele tá pontuando é um assunto relevante. Aí você vê, Trump pode discutir inteligência artificial, a China pode, o Brasil nem pode. Aí vira piada Carta Capital. Poxa, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade até para discordar e pontuar. E são assuntos que não entram na pauta do dia, né? A soberania nacional realmente é um negócio que está em desuso.
Pois é. Agora, deixa eu entrar já falando em pauta do dia e assuntos, vamos para o próximo assunto, que é o Estado tomando conta da nossa vida, a burocracia e o Estado contra o cidadão, né? Muito desse movimento Trump, né, ele é o resultado disso, Bolsonaro é um pouco o resultado disso, mas o Trump foi mais forte agora, né? Essa questão do Estado contra o cidadão foi mais forte. Essa história do Pix aqui no Brasil também foi basicamente, o cara falando, o Estado está exagerando. Como é que a tecnocracia tomou conta do país, né? E hoje a gente tem até algumas reuniões estranhas, né? Diálogos com o PCC, que saíram notícias muito estranhas que membros do governo se reuniram, né? Com uma ONG que parece que tem a ver com o PCC. Enfim, esse Estado está cada vez contra o cidadão. Então, de certa forma, nesse ponto, o liberal tem razão. Esse Estado aí eu não quero. Qual é a nossa solução, assim? O que a gente... Quais são os caminhos? Eu acho que o Trump está desenhando alguma coisa e a gente já fala isso antes dele. Até o Bolsonaro fala muito dessas coisas. Existe mesmo essas decisões 100% técnicas vindo do Estado, porque o que o liberal diz assim, não, se é do Estado é só técnico, tem que ser científico, aquela coisa impecável, né? E quando a gente vê que tem muita política nisso, né? E a tecnocracia, a gente está vendo o que ela é. Não, só para fazer uma observação em relação a isso, acho que o Arthur ia falar também, porque na verdade esse discurso é o discurso extremamente positivista, que aliás não deu certo em lugar nenhum do mundo. Você substituir a política pela técnica é um discurso que, em primeiro lugar, é vazio, é um discurso que serve a outros interesses, né? Porque a decisão é técnica. Quem vai fazer o lado técnico, meu filho? Então, o Estado é um ente, né? Dentro do Estado estão pessoas. Né? O Quem vai Fauci, produzir? o Fauci era o técnico, né? Exatamente. Então, há o técnico produzindo política. Exato. Então, esse discurso é um discurso falacioso, mentiroso, que serve para interesses justamente dessas pessoas que nós estamos falando, que não querem desenvolvimento nacional, que querem fazer política de baixo para cima, que chegam e falam, não, isso aqui é ciência, tem que obedecer, né, sem sequer ser discutido, sem sequer saber se isso vai defender ou não o país, as pessoas de determinada nação. Né? Então, é o positivismo puro e simples. Eu acho o seguinte, Felipe, na verdade, eu digo que a gente tem que sempre ter um ditado que é bom, que fala que o abuso não exclui o uso. E são duas coisas diferentes. O problema é que o Estado ele tem abusado e defraudado a confiança que o cidadão deu para fazer uma estrutura de uma organização mínima. Então, qual o problema? É que a mensagem dos tecnocratas hoje é a mesma em todo mundo, em vários momentos, mas ela diz o seguinte, que a tecnologia ela vai resolver todos os nossos problemas. Basta você abrir mão da sua liberdade e da sua privacidade, que então ela vai resolver todos os seus problemas, que é quase que um condicionamento sistemático que está sendo feito por meio da mídia, que fala todo o tempo isso, não, é técnico, isso é técnico, o que significa que se é o resultado de um modelo, é quase que um modelo científico indiscutível e que esse resultado tem que ser obedecido de qualquer maneira, e que você então vai permitir cada vez mais um controle, e esse controle é justificado pelo combate a um determinado problema, desde a criminalidade, que foi o argumento que a Receita deu, por exemplo, para a questão do Pix, a corrupção, o terrorismo, o que for, entendeu? E aí ele fala, abre mão do seu sigilo. O problema é que quando a gente fala dessa sociedade, desse governo tecnocrata, é exatamente o plano que foi escrito naquele Between Two Ages, né, entre duas eras, do Zbigniew Brzezinski, e ele fala exatamente sobre essa era, que é explícito nisso, que a era da tecnocracia envolve o aparecimento gradual de uma sociedade mais controlada, onde uma elite vai tomar conta, sem nenhuma restrição de valores tradicionais de qualquer espécie, e que vai fazer uma vigilância contínua sobre os cidadãos. Então, a gente abre mão, veja só, a tecnocracia é uma classe predadora. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é que esse Estado de coisas, e quando a gente fala o Estado nesse sentido, ele foi tomado por grandes burocratas que viraram o gerencialismo do James Burhan lá, da sociedade, agora não esqueci o nome do livro dele, mas enfim, agora me esqueci, mas a sociedade dos administradores ou dos gerentes, uma coisa assim, mas é o gerencialismo, entendeu? E isso, na verdade, se tornou a maior ameaça
A maior ameaça à democracia e à liberdade é a ditadura burocrática ou tecnocrática. Então, não há... Claro que o problema, o nosso problema é que os liberais, eles dizem o seguinte, eles são anti-Estado e eles são anti-Estado-nação. Então, eles confundem um Estado, um governo, né, propositalmente, um governo que está defraudando a confiança do cidadão, uma estrutura, quase como uma entidade, as instituições que foram capturadas e defraudam com o próprio Estado-nação. E aí o que acontece é que ele quer acabar com o Estado-nação utilizando o argumento da defraudação do Estado, entendeu? Então, a gente hoje vive essas confusões que são propositais, mas que no final é o plano desde o início do neoliberalismo é acabar com o Estado-nação. Ele quer fazer um governo global. E nesse aspecto, por exemplo, como o Kim falou aí, alguns dados só para pontuar, interessante nisso, cara, quando a gente falou do AI, por exemplo, grande parte dos investimentos hoje em AI estão sendo feitos para um AI militar. Quando o cara fala do AI e está falando assim, mas aí o dado é a nova commodity, eu concordo, não tenha dúvida, só que isso é lá atrás. O Google, o Facebook, o Instagram já tem quilos, toneladas de dados nossos. O AI hoje não é para capturar dados, já tem um AI militar. Quando você pega, e aí é um dado muito interessante, cara, que os liberais gaguejam para explicar, e gaguejam feio, é quando, por exemplo, dentro dos republicanos, eles desenvolveram a ideia do capital patriótico, e que não é uma ideia qualquer, é de investimento patriótico. Então você tem alguns caras, inclusive aquela empresa lá do Anderson Horowitz, né, que cuida dos bitcoins e que apoiou o Trump, eles têm o American Dynamism, eles têm o Studio Project, eles têm o Rebooting the Arsenal of Democracy, eles têm os American Frontier Fund. Tudo isso é capital patriótico, é investimento de empresas, de capital de risco para voltar a desenvolver capital militar, venture capital para os Estados Unidos, focado no capital patriótico. Aí você fala pro cara, me explica isso. Você acha que ele consegue? Claro que não consegue, entendeu? Então esse é o problema da tecnocracia. E aí você corre um risco, só para deixar aqui, de uma AI, que vai ser um grande investimento, realmente um grande investimento feito nos Estados Unidos, mas que vai ter essa visão de controle de dados, mas de monitoramento e vigilância. Esse é o nosso maior problema. Então, quando a gente fala de AI, não é só o cara fazer, por exemplo, basicamente soluções mais rápidas, mas inclusive armas. Teve uma AI que eu estava lendo outro dia, para fechar aqui o raciocínio, estava lendo sobre outro dia, e eles estavam realmente pesquisando sobre vacina, mas em 45 minutos, enquanto pesquisavam uma determinada vacina, eles acharam mais de 6.000 toxinas novas que são nocivas e mortais ao ser humano. Velho, isso é arma na veia, arma biológica, entende? Os caras criaram 6.000 novas toxinas. Então você corre o risco de um transhumanismo, cara, de um controle realmente de dados e uma sociedade de vigilância. Esse é o risco. Só que aí quando você conversa com o liberal, o cara fala, ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar essa relação do capital patriótico com o capital de risco, com o Pentágono, e ele se confunde, porque no final das contas o que ele quer ele não quer acabar com o Estado. É mentira. Ele quer se apoderar do Estado para ele. Exatamente, entendeu? Que o liberalismo brasileiro é bem isso, né? Essa coisa Estado e liberais trabalhando junto, porque eles não estão ali, não estão na paralela. Não, eles sempre querem fazer um acordinho, sempre estão ali, como aconteceu agora com o Ambipar. Não é assim, eu sou liberal, vou fazer a minha parte aqui. Sempre tem um Estado ali fazendo um conluio. E tanto é que quantos desses liberais reclamaram do acordo do Ambipar? Nenhum. A gente não fala do conservadorismo, nenhum. Na verdade, Você não viu? Alguns que foram lá no post do Felipe, ele foi lá olhar alguns CFAs, mostrar a nota que o Ministério dos Povos Originários está desmentindo. Bom, agora liberal confia no PT agora, foram né? Para defender o exatamente. governo. Não, e além disso, teve alguns outros que falam, não, mas a empresa é brasileira, então não tem nenhum problema para a soberania nacional, porque a empresa é brasileira. Claro, o cara... Inclusive, que foi lá trazer a nota do governo, ficou conhecidíssimo pela call. Ela passou a call de compra da Ambipar e ninguém acreditava que a empresa ia valorizar aí muito. Meu Deus! Eu não aguento isso, vou ficar quieto. Tem mais esse ponto, né? Se a gente pegar as ações da Ambipar ao longo dos últimos 6 meses, salvo engano, um ano,
Parece-me que cresceram 500%, né? 3.000%. 3.000%. 3 mil. Aí ela Mais um lista, campeão, mais um campeão. aí ela lista, Felipe, ela lista nos Estados Unidos, e como ela está listada nos Estados Unidos, ela está sob influência de toda a legislação americana, inclusive com a possibilidade de sofrer sanções econômicas contra a corrupção, cacete a quatro, como aconteceu tantas vezes, né, nessas histórias dessas empresas, que acabaram levando a tomada de controle direto ou controle por dívida. Quer dizer, os caras estão de brincadeira, eles não estão falando sério, né? Os Estados Unidos exercem um controle extraterritorial e um extraterritorial econômico e jurídico que não é de hoje. Entendeu? Através dessas legislações. Então, só do cara estar listado lá, a empresa não é mais brasileira, a empresa está sob controle americano, da legislação americana, inclusive sujeita a sanções econômicas. Então, Só um disclaimer aqui, quando você fala AI, você quer dizer IA, porque a gente está no Brasil. Você falou várias vezes IA. AI. Como a gente lê muita coisa em inglês, a gente fala AI mesmo, eu já falei várias vezes. Mas é IA, que é inteligência artificial, toda vez que ele falou AI. E o problema dessa tecnocracia é isso, né? A gente vem aumentando o controle, os caras sabem tudo sobre a nossa vida e todas as coisas que eles dizem que vão terminar, né? A violência, a corrupção, só aumentam. Então, quando que os caras vão falar assim, porra, realmente não é esse o caminho, né? Não vão. Por isso que falta a questão mais política, é puxar o fio lá até pra Bolsonaro. É aquela coisa, velho, você não precisa saber. Até o que eu comentei aqui agora, a questão da nomeação do Levi pro BNDES. O cara técnico, tá aí, inclusive o Levi é um dos grandes cruzados da agenda ambiental hoje em dia no mercado financeiro. O Bolsonaro não é economista, ele sempre deixou isso claro. Quando tem uma dúvida, ele vai lá e pergunta. Mas você tem aquela sensibilidade, você sabe, bicho, vai dar errado. Vai dar errado, cara. Mas vai dar errado. Aí o Guedes falou, não, tem que ser. Ele falou, Guedes, beleza, vamos botar o Levi. Agora tá na tua conta, viu? O ônus e o bônus. Aí com 6 meses o cara foi demitido. Sabe, você não tem, tá dando errado, velho. Tem alguma coisa que me diz que isso aí vai dar errado. Essa antipolítica dos caras não funciona, né? Bom, vou passar rapidamente aqui a história do narco-estado. A gente tá vendo isso, eu venho falando isso também há um tempo. A gente acaba pegando o pior dos mundos, né? A gente pega o narco-estado mexicano, o wokeísmo americano. Alguém até tweetou uma coisa parecida com um negócio que eu sempre falava. Como é que tá essa história? Qual é a percepção de você que está lá no Congresso? Você percebe esse movimento aí? Eu sei que até é uma coisa meio perigosa de se falar, né? Mas, afinal de contas, os caras... Um narco-estado não é brincadeira. Mas não era para ser um escândalo nacional essa história desse encontro? Não era para estar em todos os jornais, estampando as primeiras páginas, assim como o negócio da Ambipar? Isso foi simplesmente, teve aí um negócio, um encontro, e ficou por isso mesmo? De novo, né? Porque no começo do governo Lula teve um encontro. Sim. Eu não sei se foi com essa ONG ou com outra ONG, mas ligado ao tráfico de drogas também, né? Salvo engano, era aquela ONG Anjos da Liberdade, que tem relação com o PCC. Eu não sei desse episódio qual foi a ONG específica. Agora é uma que, eu não sei, eu vou até olhar aqui, mas é uma ONG que fala do violência policial e não sei o que, né? Por que será? Pode ser que seja mesmo, inclusive, eu acho. Eu vou olhar aqui e já falo. Eu acho que a percepção de que o Brasil, paulatinamente, está se transformando num narco-estado é visível a todos nós. A gente sai na rua, em qualquer esquina, você consegue ver isso abertamente. Agora, quais são as raízes disso? Né? As consequências nós estamos presenciando. Agora, as raízes disso precisam ser investigadas a fundo e precisa ser feito o combate, efetivamente, às raízes do problema, e não ao problema superficial. Né? Se você me perguntar, Felipe, você tem uma solução? A princípio, não. Né? Mas a gente precisa entender quais são as raízes do problema para combater ele. Agora, a percepção de que o Brasil está se transformando paulatinamente num narco-estado, isso é visível a todos nós que estamos aqui. E mais uma coisa que a gente queria falar sobre o Estado, basicamente, é essa história do trabalho e 4 dias por semana voltou a pintar por aí, né? Esse negócio de renda básica universal. Esses são os próximos passos para o empobrecimento programado? Eu não sei se é para o empobrecimento programado, mas vindo pela mão de quem tá vindo, coisa boa não é. Agora eu acho que essas pautas aí de melhoria de vida do trabalhador, às vezes elas ganham espaço
Às vezes porque falta a discussão do lado sério. Como a coisa tá ruim e ninguém fala da coisa ruim, aí aparece um maluco propondo uma solução que vai dar errado. E o ser humano, em grande parte, né, principalmente qualquer ser humano, não é só brasileiro. Se você falar pra ele assim, ó, cara, eu vou fazer, sei lá, ele na cabeça dele, vamos trazer algum tema, né, por exemplo, CPIs. O cara ele tá com um problema na unha do pé. Você fala, vamos fazer uma CPI. Você fala, cara, mas será que a CPI vai resolver o problema da unha do pé? Não, mas o cara já ele não consegue, olha assim, né, o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto, pra ver se no final ele vai conseguir solucionar a unha do pé dele. Então, quando você trata essa questão, vamos reduzir a jornada da carga horária. A forma como estão querendo reduzir, beleza, o tema é importante, né? O trabalhador quer trabalhar menos, isso é óbvio. Mas da forma como está feita, quem está propondo, o caminho a ser seguido, né, a alteração legislativa que está sendo proposta, isso vai levar a um cenário onde a gente vai conseguir reduzir as horas e manter tudo ok, tudo lindo, maravilhoso? Não é que não pode ter nenhum tipo de perda. Sempre tem um lado que vai perder um pouquinho, o outro vai ganhar um pouquinho, tudo mais. Mas da forma como está sendo feita, realmente vai trazer um ganho real, sabe? Sustentável ao longo do tempo. E acho que isso acontece muitas vezes porque fica lá a turma, a malucada da esquerda, às vezes debatendo isso sozinha, e não tem ninguém. Não tem ninguém assim na discussão mais séria pra pontuar, cara, olha, vamos ver isso daqui, vamos ver aquilo outro. Às vezes coloca aquele jargão básico, não, é difícil, aí você tem que prestar lá do comerciante e tal, e vai embora. Bate a porta e vai embora. Mas, poxa, peraí, se é pra gente pensar no lado do comerciante, então vamos pensar, será que não tem nada que a gente possa fazer pra facilitar também para o dono do comércio? Será que não tem nada, alguma discussão? Será que não tem nenhum espaço pra gente, sei lá, reduzir o imposto, reduzir uma coisa, ter um incentivo a mais? De maneira que a gente, vamos que remanejar uma coisinha ou outra, né? Se o cara gastar menos com imposto, talvez sobre mais pra ele gastar com funcionário. Mas são discussões que estão ainda distantes do dia a dia, do debate público, principalmente aí pro lado da direita. Pelo menos é o que eu sinto, né? E a gente vê que isso é muito raso, né? A discussão é sempre rasa no quero, não quero, por causa da informação mais básica. O cara não vai aprofundar. Sobre aquilo que dá mais like. Isso. Pode falar, se quiser Trielli, falar. Isso. não, eu ia botar o seguinte, que eu não acredito em bruxas, né, teoria da conspiração, né, eu não acredito em bruxas, mas que lazai, lazai. É isso aí. Porque olha só, olha só que coincidência, né, hoje, quando a gente estava discutindo a pauta do programa, eu fui pegar um livro que tá aqui na estante, procurando, tentando arrumar meus livros, e aí eu peguei um livro que eu usei um tempão para fazer um programa do Geoeconomia, que é esse aqui, ó, Pequeno Tratado do Decrescimento Econômico, que é um livro escrito pelo The Growth, né, em relação ao The Growth, que é essa pauta. Tem que botar aqui, ó, Pequeno Tratado de Crescimento Econômico. E ele tem um plano, ele escreveu aqui, ó, o decrescimento, um plano político, vocês não acharem que é mentira minha, decrescimento, um plano político, tá vendo? Um programa político de decrescimento. Você sabe quais são aí tem um artigo que ele escreve no Le Monde em 2004, há 20 anos atrás, tá? E algumas dessas pautas que ele escreve qual eram os passos necessários para fazer o decrescimento econômico, que é exatamente esse empobrecimento programado, onde o socialismo sendo implementado não pela limitação do seu salário, mas pela limitação da quantidade de energia que você podia consumir. Aí. Atenção, ele bota só para a gente se divertir, ou não, né? O imposto sobre a riqueza à escala mundial e a eliminação do sigilo bancário. Uma taxa sobre as emissões de carbono, uma taxa sobre emissões de carbono, uma taxa sobre os resíduos nucleares de longa duração, o que eles chamaram de deseconomias externas, que significa os bens relacionais. Aí você fala, cara, o que é um bem relacional? Né? Vou tentar descobrir o que é um bem relacional. Aí ele escreve, os bens relacionais são exatamente o crescimento da amizade, da conversa e um tempo maior em casa. Então ele deduz que o tempo que eles chamam de bens relacionais, está escrito aqui, é exatamente a redução da carga horária de trabalho.
tudo o que nós vivemos hoje está relacionado a isso aqui, cara. Aí você olha e fala assim, bom, realmente é o plano de decrescimento que os caras estão fazendo. É exatamente isso, ipsiliteris. Aí eu guardei e falei, cara, não é possível, eu vou guardar para comentar no programa se o Felipe comentar disso. Não deu noutra, tá aí, entendeu? É isso aí. Deixa eu falar sobre as ONGs e o narco-estado. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do Cláudio Dantas, que chama Já Somos um Narco-Estado Inocente. Lá ele explica tudo, em vez de eu ficar explicando aqui de novo, quem quiser saber mais, vê aí no link que está aqui embaixo, para o Cláudio Dantas lá. Agora vamos para o Trump, né? Vamos para o nosso assunto final aqui. O Donald Trump mudou tudo, né? Com essa história, decretos, em 3, 4 dias o cara veio com o pé na porta. E recentemente, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, teve aquela treta dos imigrantes com a Colômbia, né? Para mostrar que ele mandou os imigrantes para lá, o cara falou, não vamos receber, e aí de repente ele falou, tá bom, então vou fazer sanções, né? E aí o colombiano falou, não, peraí, eu recebo aqui, tá tudo certo. Eu tô falando assim por alto, mas todo mundo já sabe mais ou menos essa história. Agora, mais uma coisa que foi aplaudida pelos liberais, né? O cara aplicando sanção econômica, mas aí ali o liberal aplaudiu. Como isso pode impactar no Brasil, Felipe? Você acha que esse tipo de mensagem vai chegar aqui? Ele tá olhando o que está acontecendo aqui também? Ou é só se alguém mexer com ele vai só revidar? Ou você acha que vai ter uma posição mais ativa assim, do Trump em relação a tudo, né? Pode ser por bem e por mal, porque o cara é poderoso, ele pode fazer coisa que a gente discorda, porque enquanto ele tá fazendo o que a gente concorda, todo mundo aplaude, né? Mas aí pode vir fazer um negócio assim, Como é que tá? É difícil prever, porque o Trump é, de certo modo, imprevisível. Agora, apesar dele pessoalmente ou politicamente parecer ser imprevisível, todas as medidas que ele fez, ele anunciou que faria durante a campanha. É verdade. Então, nesse aspecto, ele foi extremamente previsível. E o fato é um presidente que foi eleito para defender a sua própria nação. Uma crise econômica sem precedente nos Estados Unidos, ele conseguiu dialogar com a classe média norte-americana, conseguiu trabalhar com aquele homem, com aquela mulher que trabalhavam para sobreviver, só que o custo de vida dos Estados Unidos é bem menor do que o custo de vida no Brasil, então, mesmo com trabalhos precários, muitas vezes conseguiam ter uma vida tranquila para ele e suas famílias, e que com a inflação galopante nos Estados Unidos e a política tanto econômica quanto a política externa do governo Biden foi um desastre, isso passou a afetar a vida de milhões e milhões de americanos, e o Trump soube canalizar isso e explicar, né, por que ia gastar milhões de reais com a guerra da Ucrânia se a inflação lá estava explodindo, como o norte-americano há muito tempo não via. Então ele soube fazer esse diálogo com a população. Agora, eu acho que a princípio, e aí é achismo mesmo, né? Acho que a princípio o Trump vai esperar para ver o que vai acontecer, né, em relação ao Brasil. Né? Se houver alguma medida por parte do governo brasileiro que os afete, aí certamente a atitude será a mesma que ele tem tomado com outros países que têm tomado atitudes que podem prejudicar os Estados Unidos. O fato os analistas geopolíticos da imprensa brasileira não sabem entender esse momento geopolítico que a gente vive hoje. Eles não sabem sequer categorizar os Estados Unidos como aliados, adversários. Né? O Brasil tinha que se aproveitar desse momento para quê? Para fazer com que as nossas pautas avançassem. Né, para sentar com os Estados Unidos, para sentar com outros países, olha, eu tenho essas pautas, né? Essa é a prioridade do Brasil, essa é a prioridade do povo brasileiro. Né? Então, se os analistas da imprensa e o próprio corpo diplomático de Itamaraty sequer sabem entender o momento geopolítico que a gente está vivendo, o Lula que não vai saber, né? Porque estava há 3 meses atrás chamando o Trump de nazista. Então, o momento geopolítico que a gente está é difícil, né? A gente tem, por um lado, especialistas, os tais dos especialistas, que não conseguem entender o momento geopolítico, a complexidade geopolítica que a gente vive hoje em dia, e, por um outro lado, o presidente da República, o Lula,
que, apesar de só querer viajar com a Janja, tava 3 meses atrás xingando o Trump. É isso aí. E a gente tem essa coisa, né? A gente já tem esses efeitos no Brasil. Aqui em São Paulo, especialmente, tem muita multinacional. Então, essa coisa de cair o DEI. Já tem amigos meus que já sentiram essa diferença dentro das empresas. É impressionante como foi rápido. E tem a questão das ONGs também, né? Muita ONG parou de ter financiamento. A própria ONU, ele saiu da OMC. Enfim, não tá mais tão fácil para eles assim, né? Eu espero que cortem efetivamente todos aqueles recursos que destinavam para ONGs que estavam aqui no Brasil. Isso parece-me que foi anunciado, né? Quero ver na prática. Vamos ver. Quero ver as ONGs indo embora. Voltem cada uma para tua casa. Fala aqui. Embora não vão, né? Porque vai aparecer algum novo financiador aí. Vai. Você vê a própria Jorge Paulo Lema questão ajuda. Qual foi que o Trump cortou o financiamento? Alguma coisa acho que ligada à ONU. Tem Um braço Itaú, da né? área de clima, o NFCCC36. E aí o Michael Bloomberg, ele falou, não, beleza, pode cortar, eu vou tirar do bolso, eu aqui, meus apoiadores. É que negocinho de acho que 97 milhões de dólares por ano. Aí você vê, né, um cara do mercado até. Bloomberg, liberal, hein? Aí de notícias, tá lá, ele deve ser comunista, né? Oh, meu Deus do céu. Enfim, eu sei que o pessoal tá aí, então eu acho que o dinheiro vai diminuir. Mas com certeza vai ter alguém aí para tentar suplantar essa diferença. E é por isso que a gente tem que colocar na pauta do dia nessa questão do prédio das ONGs. Debater, trazer todo mundo, conversar, que é para realmente fechar a torneira. Porque hoje o Trump fecha a torneirinha lá, da USAID, por exemplo, né? Fecha a NED. Eu vejo outro braço aí dos Estados Unidos que também está sempre fazendo alguma coisa. O próprio Departamento de Estado também coloca dinheiro. Isso aí ele fecha, porque ele tá com a caneta na mão. Só que aí passa 4 anos, ele não pode se reeleger, aí entra lá um maluco que fala, não, vou voltar a dar dinheiro pras ONGs. E aí? Então a gente tem que ter um arcabouço legal no Brasil, que independente do que acontecer lá fora, o Brasil esteja resguardado. E não, aqui tá de boa. Tá o pau vocês aí, mano. Quer trocar, cair presidente, não tem o que aconteceu perto de vocês. O meu país tá bem cuidado. E aí não é só financiamento dos Estados Unidos e de Soros, é todo mundo, sabe? De China, Rússia, Japão, Austrália, Inglaterra, de qualquer lugar. Brasil para os brasileiros. Vocês aí, se quiser vir para ajudar, senta, conversa. Se for bom para todo mundo, a gente pode ver. Mas esse oportunismo, essa cobiça que vem, como o Felipe puxou atrás, é o Henry Wickham. Poxa, muito antes dele roubar, vocês acham matérias da alfândega brasileira pegando o cara já para sair do Brasil com a semente de borracha. Eu já tenho uma vez eu fiz um dossiê sobre essa questão da borracha, tem isso daí. A gente sendo pega com sacas de semente. O cara falou, opa, não vai sair do Brasil não, companheiro. Se controla aí. E aí o Wickham conseguiu, ele escondeu em eu não lembro se foi de banana, velho, um negócio, as sementes, levou lá pro Reino Unido, colocou inclusive no Jardim Royal, olha só como são as coisas, né? A grande nata, né? A família real. Aí sei que floresceu, deu certo. Uma vez que deu certo, começaram a levar as mudas para o Sudeste Asiático. Diferente da Amazônia, que o aparecimento é natural, então é espaço, né? Então assim, tem uma árvore aqui e a outra não sei quantos quilômetros daqui, tudo meio longe. Eles levaram para o Sudeste Asiático e fizeram monocultura. Uma atrás da outra, bonitinha, em fila, assim que a produtividade aumenta. Então conseguiram produzir borracha com preço muito mais barato e quebraram o Brasil. Então, parabéns aí aos envolvidos da época, né? Ou seja, não é de hoje, né? É o que vocês sempre falam, não é de hoje. Pois é. Fala, Ô, Trielli, eu acho que tem uma diferença aqui, que é o seguinte, tem uma coisa que é o que o Trump deve fazer, outra que ele pode fazer e outra que ele consegue fazer. São 3 coisas diferentes. E eu acho que ele tem lançado realmente medidas energéticas e outras são bombas de efeito moral. As das ONGs, para mim, é bomba de efeito moral. Total. Porque é extremamente complexo o deep state americano. E eu vou te dar alguns dados. Nos Estados Unidos, isso dados do próprio Departamento de Estado americano, existem mais de 1,5 milhões de ONGs. Né? 1,5 milhão. Então, é ONG pra caramba nos Estados Unidos.
E elas recebem dinheiro dentro de um escritório que fica dentro do Departamento de Estado, chamado Escritório de Democracia e Direitos Humanos e do Trabalho. Né? E a ONG esses recebe caras, dinheiro do Estado, né? Não governamental, claro. vem do governo. É muito louco isso. Você sabe quanto que o Obama meteu em 2010 a 2014 dentro dessas ONGs? Só Obama, 2,7 bi de dólar. Tá? Para o que ele chama de fortalecimento da sociedade civil, através do Departamento de Estado e desse escritório. Basicamente, esse investimento foi coberto por um plano estratégico de segurança nacional que tinha como pauta anticorrupção, liberalismo econômico, valores morais da democracia, combate ao crime organizado e ao terrorismo. Que tal? E agora ao meio ambiente. Então, esses caras recebem uma grana, uma rede que é extremamente complexa da gente conseguir entender a profundidade dele, que chega, inclusive, na Transparência Internacional que está aqui no Brasil, né? Fazendo campanha, muitas vezes, contra o Brasil, fingindo que é a favor do Brasil, mas é contra o Brasil. Tá? Então, assim, é uma rede extremamente complexa, tá? De apoio, de investimento e de controle que tem a ver com um controle de fato soberano, de hegemonia, entende? Agora, eu não acho que o Trump tenha motivos para sancionar o Brasil, porque já está debaixo da influência dele, a não ser que a gente faça muito carnaval. O que ele pode fazer é sancionar a China, o que vai impactar diretamente os 28% mais ou menos do comércio internacional brasileiro, acho que o PIB brasileiro, ou do comércio agora não me lembro, da balança comercial, que depende da China, quase 30%. Agora, mas aí é um problema, né? É um problema extremamente complexo. Vou dar um exemplo aqui rápido da complexidade da questão geopolítica. Quando o Trump, por exemplo, sanciona o petróleo russo, na verdade ele está sancionando a Europa, porque o russo já não vende tanto petróleo. E aí o russo fica sem possibilidade de vender para a Europa, aí aparece os chineses e fala, eu compro, porém mais barato. Então, quando ele sanciona o petróleo russo, ele só melhora a competitividade chinesa. Ele sabe disso. Então, é de fato um jogo complexo de xadrez, onde o Brasil tem uma relevância importante, sem dúvida por causa dos seus recursos naturais, mas a gente não tem hoje em dia capacidade de sair muito pressionando assim, né? De uma exploração. A gente tem que ser. O que pode acontecer é uma exploração combinada. Hoje a gente só consegue negociar o tamanho do problema que nós vamos enfrentar, entendeu? Certo. Porque vai fazer o quê? Vai dizer pro Trump, discordo, vai que nem o cara da Colômbia. Não, aqui é diferente. Ele tá bom, tá sancionado. Meia hora depois a gente pede desculpa. Não tem o que fazer, velho. É isso aí. Bom, agora para finalizar mesmo, falar sobre eleições no Senado. E é o futuro aqui, né, do Brasil. Você, eu chamo de você, né? Já reclamaram que eu chamo deputado de você. Não, não pode chamar de você, Xará. Isso aí. Mas você está dentro do Congresso, você está vendo como é que as coisas funcionam. A gente já veio aqui, inclusive, falamos longamente sobre esse assunto, mas ainda tem gente enchendo o saco, falando que não, vocês têm que, o princípio e não sei o quê, e aí nesse princípio você perde todas as comissões e não consegue fazer nada e vai para casa. E nos Estados Unidos eles falam muito disso, quem ganha vai para Washington e quem perde vai para casa. Então não adianta você perder de pé, né, e ir para casa, porque você não vai mudar nada. É o que o Kim falou no começo do programa. Pô, você quer virar 90 graus, mas você virou 75, para mim valeu, entendeu? Porque você tava a zero. Então, pô, a gente tem agora a eleição no Senado. Por que é que tem gente que ainda insiste que não é importante essa coisa das comissões? Como que você está vendo esse movimento aí hoje e qual é seu prognóstico? Acho que como que vai ficar? O Trielli, daquela última vez que eu participei aqui, eu expliquei exatamente como que funcionam as comissões, mas antes de abordar esse assunto, eu queria, já que tem várias pessoas insistindo nessa questão da presidência da Câmara e do Senado, né, aquele discurso, vamos perder de pé,
do que ganhar de 4, que eu já disse aqui que, na verdade, o que as pessoas querem é que a gente perca e de 4, né? É, porque na política a gente precisa entender o seguinte, na vida inteira, né? Não é só na política. Uma coisa é aquilo que nós gostaríamos, o cenário perfeito. Outra coisa é algo que se chama realidade. A realidade ela é imposta a todos nós. Você não muda a realidade, né? O professor Olavo falava muito disso. A realidade está lá, meu filho, né? E se a gente não souber enxergar e interpretar a realidade, a gente vai ficar e não vai nunca fazer nada. Então, a realidade, essa é o que eu vou falar para vocês agora é a realidade dos fatos. Alcolumbre está eleito presidente do Senado Federal. Hugo Mota está eleito presidente da Câmara dos Deputados. Essas são realidades postas. Não, mas Felipe, como você sabe, pode acontecer uma surpresa. Tá bom, então 99,9% de chance disso acontecer. Por quê? Porque se você conversa com os deputados, conversa com os senadores, já está tudo amarrado, já está tudo fechado. Né? É assim que funcionam. Então, a nós cabe dois caminhos. Ou vamos com eles, que já estão com eleição ganha, e conseguimos espaço, seja na mesa para ser vice-presidente da Câmara e do Senado, e as comissões para que a gente possa convocar, para que a gente possa convocar ministros, para que a gente possa avançar com pautas legislativas, para que a gente possa fazer discussão e fazer oposição, ou então nós não iremos com eles e ficamos de fora de todo esse processo, de todas as discussões, não somos chamados nem sequer para reunião de líderes, né? Quando reunião de líderes vão decidir os projetos que vão para o plenário, aquilo que vai ser votado, que não vai nem chamar, chama. Essa é a realidade. Então, que oposição que nós queremos? Uma oposição meia-bomba ou uma oposição que tenha os meios de ação para agir? Eu prefiro ser uma oposição que tenha os meios de ação para agir, que tenha comissões na mão, que possa participar, sentar na mesa na reunião de líderes para decidir, eu quero que vote esse projeto no plenário. Não, esse projeto eu não quero que vote no plenário. Né? É assim que funciona. Né? E alguns ficam insistindo nesse discurso de que, beleza, vamos ter candidato próprio. Tá bom, se a gente tivesse os votos, eu seria o primeiro a dizer, nós temos que ter candidato próprio. Mas nós não temos os votos necessários para isso, a não ser que a gente tenha, na próxima legislatura, a maioria qualificada no Senado e na Câmara. Até lá, Felipe, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Oi, Kim. colocar no aperto agora. O Partido Novo tem quantos deputados? Eu acho que o 3, Partido né? Novo está com 3 ou 4, né? 4. Não sei, 4. Se o Partido O Salles, Novo... né? A migração do Salles para lá, eles tinham 3, foram para 4. Eu achava que tinha 2 antes, enfim. O Partido Novo, se ele subir no bloco do Hugo Mota, eles têm direito a alguma comissão? Não. Então para eles tanto faz. Tá Sim. no bloco ou não tá no bloco? Olha, eu acho que se eu fizesse parte de um partido que tivesse 3 ou 4 deputados, eu teria a mesma postura, justamente porque, olha, você não vai fazer parte da comissão, não vai fazer parte da mesa, então eles têm a possibilidade de fazer isso. Agora, eu gostaria muito de ver o próprio pessoal do Partido Novo e de outros partidos falando a política como ela é, como nós estamos falando aqui. Não há outro caminho. Né? Essa é a realidade. Nós não temos os votos necessários para ganhar a Câmara e para ganhar o Senado. O dia que nós tivermos 350 deputados e 42 senadores, daí a gente pode lançar candidato próprio, pode ganhar, pode fazer o que quiser, como o Trump está fazendo. Né? Fez maioria na Câmara, fez maioria no Senado, beleza. Agora, até lá, eu gosto sempre de trazer isso, a realidade. Qual é a realidade? A eleição dos dois está posta. A eleição dos dois é uma realidade para o mundo político. Né? Então, qualquer outra alternativa significa enfraquecer a oposição. Qualquer outra alternativa significa não dar à oposição os meios de ação para agir. Repito aqui, eu prefiro fazer parte de uma oposição que tenha os meios de ação, para que a gente consiga agir, né, mesmo num Congresso com todas as dificuldades que nós temos, mas que a gente tenha minimamente os meios de ação, do que ficar igual zumbi nos próximos 2 anos, sem direito a absolutamente nada, malemar falando no plenário. Mas Ele ia tem ganhar direito um a monte 4 de comissões like. na Câmara. Desculpa. Ele tem direito a 4 comissões na Câmara. E além disso, esse tipo de posicionamento do Novo joga a opinião pública contra vocês. Isso é coisa de aliado? Tirar 4 comissões de vocês e jogar a opinião pública contra vocês? Que vocês são vendidos ao Centrão? Isso é coisa de aliado? Por isso que cada vez mais a importância de nós, parlamentares, falar da política como ela é, né?
No final do ano passado, nós tivemos uma discussão na bancada sobre isso. Uma parte da nossa bancada do PL defendendo que a gente tivesse candidato próprio. Defendendo, inclusive, que nós fizéssemos um lançamento no final do ano passado, etc. Eu falei, gente, minha opinião, já que vocês estão me perguntando, vou dizer para vocês, isso na reunião da bancada. Eu acho que a gente não tem que fazer isso. Porque, primeiro, que nós não temos os votos necessários. Segundo, se for só para fazer like nas redes sociais, isso não resolve o problema do Brasil. Não resolve o problema da anistia dos presos do 8 de janeiro. Mas se for só para fazer. Uma das. Fazendo um parênteses aqui, né? Algumas pessoas disseram assim para mim, mais da lacração, né? Não, porque o Felipe, na liderança da oposição, tinha que ter entrado naquela briga. Eu falei, olha, o dia que você, individualmente, conversar com mais de 250 deputados, convencendo esses deputados a votar na anistia, você pode me criticar. Enquanto isso, meu filho, eu usei a liderança da oposição para conversar individualmente com mais de 200 deputados, convencendo esses deputados a votar na anistia. Então, assim, nós precisamos entender, né, a gente quer lacração ou a gente quer resultados? Eu acho que tem hora que precisa lacrar, só que o povo brasileiro exige e requer e está precisando de resultado, cobrando de nós, classe política, resultados. Né? Então, qual é o político que a gente quer? Essa é a pergunta que precisa ser posta. Se for só para fazer like nas redes sociais, daí tudo bem, daí lança a candidatura própria, daí faz o que quiser. Aquela galera que fala do populismo, né? Ah, o populismo tem que acabar. Aí quando vem um cara e faz o trabalho como tem que ser feito, não pode, se vendeu. Puta, é um saco isso aí. Fala. Não, eu vejo para ainda falando o seguinte, né? As pautas importantes não vão ser colocadas para avançar. Como, primeiro, se as pautas importantes, ele está se referindo, por exemplo, à anistia, tivesse voto. Mas aí tudo bem. Mas eu fico pensando, o projeto da lei das ONGs não é importante? Será que isso aí não passaria? Eu acho que tem um clima para isso aí ser discutido, até com a turma do Centrão, a depender. Não acho que é um tema tão polêmico. E eu fico pensando, essa turma que fala assim, não, os projetos importantes não passam. Se chegar para ele e falar, campeão, me diz aí me diz um projeto importante para a indústria, um importante para o comércio, um importante para a segurança pública, um importante para a saúde, um importante para a infraestrutura. Enfim, para cada uma das áreas que existem e que no debate público, me diz um importante para melhorar a vida do trabalhador, um importante para a desburocratização do país, um importante para a logística. Será que essa turma consegue pontuar um para cada? Não estou pedindo vários, não, só um projeto mínimo. Exatamente. Bom, vamos nos despedindo. Arthur, quer falar alguma coisa? Não vai falar nada? Tô aqui. O Arthur tá quieto hoje. Nervoso, toda vez que deu esse climão assim... mais esse bando de pilantra que tem na rede social. Ô Kim, eu vou além nessa questão da pilantragem, porque para mim era muito mais profunda. Por exemplo, o Ricardo Salles é um que fica falando da anistia do 8 de janeiro, mas o advogado dele, que era o Fernando Augusto Fernandes, que foi advogado dele quando ele teve o problema lá da PF, na questão do desmatamento, lá, aquela confusão, é o cara que escreve dizendo que a tentativa de golpe, como ele chama, tá? Escreve artigos do 8 de janeiro, é grave e deve ser punido. E tem inclusive uma fundação e um movimento para punir as pessoas do 8 de janeiro. Entende? Então, aí você vai dizer, Arthur, mas o cara, ele fez isso depois, quando ele contratou não sabia. Pois bem, ele é o cara que brigou e entrou com vários H6 para também, ao mesmo tempo, liberar o Lula. Então, é uma falsidade em dizer que, quando o cara tem um problema político, ele vai tentar fazer uma construção política, que é isso que acho que o Felipe também está falando, né? Então, é uma tentativa de fazer uma construção política. O cara se coloca numa posição dizendo o seguinte, não, nós aqui temos que defender e não temos que aceitar nenhum tipo de negociação, nós temos que estar numa ponta radical, que a gente não se mistura com o centrão, que a gente não sei o quê, porque a gente é cheiroso e limpinho. Mas na hora que apertou o caldo dele, ele foi falar com o advogado Lula e depois com os movimentos do 8 que hoje criminalizam e pedem a criminalização do 8 de janeiro, entendeu? E que tem gente presa, mas ele tá fingindo lá que tá lutando no Twitter. Então essas coisas têm que ser ditas e a gente tem que começar a ter uma percepção não só da política como ela é, como o Felipe
Felipe fala, porque dá a ideia de dizer assim, não, mas a política é assim mesmo, a gente tem que fazer o acordo com o Centrão. Não é isso, é que a política é uma discussão de forças de poder e que você tem que compor forças de poder. É só isso. Agora, eu vou além, eu tenho certeza absoluta, assino, cara, podem me cobrar, seu Marcelo Van Hatten, seu Ricardo Salles, seu Detão Dallagnol, se na manhã seguinte ganhar alguma eleição relevante, estarão sentados conversando com o Centrão, estarão fazendo acordos com o Centrão e estarão dizendo que estão fazendo isso para poder brigar contra o PT e contra a corrupção, cara. Então, esse movimento não tem nada a ver com, falamos com o Centrão, não falamos com o Centrão, não tem nada a ver. Esse movimento é direcionado para atacar o Bolsonaro, atacar o bolsonarismo, tirar poder do Bolsonaro da forma mais covarde, mais suja, mais baixa possível, porque não são homens para pelo menos dizer o seguinte, cara, eu tô aqui para tirar o poder do Bolsonaro. Não, eles não estão falando isso. Eles estão fingindo que estão atacando o Centrão, que é o mal do Brasil, defendendo os interesses do Brasil enquanto busca seus interesses próprios para ganhar força política, para depois eles fazerem um acordo com o Centrão e dizerem que estão fazendo isso para lutar contra o PT. Então, é isso que tem que dizer, não tem nada a ver com o parlamento, não tem nada a ver com força política, tem a ver com interesses próprios, como eles não conseguem a eleição, eles estão fazendo a seguinte técnica, vamos atacar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo, roubar literalmente o voto Bolsonaro, colocar as pessoas contra o Bolsonaro a partir de uma fantasia, a ideia de que pode se ganhar a eleição para a Câmara, pode se ganhar no Senado, e que como eu sou presidente da Câmara, eu vou lá, assino o que eu quiser, não preciso compor com ninguém, que é uma mentira, é uma enganação, enganando o povo com isso, e a partir dessa mentira, roubar o voto do Bolsonaro para que eles possam se colocar à disposição como líderes políticos para depois fazer o acordo que eles mesmos criticaram, entendeu? Então, cara, eu acho que a gente tem que começar a ter uma discussão sincera com esses caras, só que eles não têm discussão séria, eles não participam do debate, eles estão nem um pouco preocupados com a realidade do povo brasileiro. O cara não está. Ele está preocupado em roubar o voto do Bolsonaro para depois se colocar como uma grande salvação para fazer acordo com o Centrão e brigar com o PT. Tudo com projeto pessoal. Todos, sem exceção, não tem projeto de grupo, tem projeto pessoal deles. Eu tenho minha vaidade e quero ser isso. Agora, o que acontece com o povo brasileiro? Se vira aí, malandro. Esse é que é o problema, porque quando a gente fala das comissões, quando o Felipe vai brigar pelas comissões, é porque ele quer entregar no mandato dele alguma coisa pro povo brasileiro, cara. O cara votou no cara lá, eu quero alguma coisa agora. Eu entendo que tem coisa que eu só vou obter daqui a 20 anos, mas alguma coisa eu tenho que ter agora. Alguma coisa. Então, óbvio que a gente tem que entregar alguma coisa pro povo. Não é só daqui a 20 anos, é um pedaço agora e um pedaço maior daqui a 20 anos. O que eles querem? Eles estão dizendo que isso é absurdo entregar alguma coisa agora para o povo brasileiro, para que eles possam, o povo cobre do Felipe, de outros, vocês não conseguiram entregar nada para mim? Então eu vou votar no cara que vai entregar alguma coisa. Aí ele vai lá e faz o acordo que ele criticou. É só isso. Então é uma mentira política. Já é desonesto na largada. Se o cara já é desonesto no discurso, imagina na Câmara, quando tiver a caneta lá de verdade, com a caneta cheia de tinta. Pra quem não ia falar nada, tá bom. Kim, dá o seu tchau aí pra galera pra deixar o Felipe fechar e a gente fechar o programa. Valeu, galera. Tchau. Só isso. Depois dessa. Felipe, muito obrigado de novo pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a gente aqui é grande, esse programa, eu sei que o tempo é precioso de vocês. Obrigado pela presença. Dê o seu recado final aí. Obrigado vocês mais uma vez pelo convite, mandar um abraço pro Kim, pro Arthur, para você, Trielli e para toda a nossa audiência. Muito obrigado e obrigado a vocês que estão nos assistindo, como sempre. Muito obrigado pela companhia. Não deixem de ver os nossos outros programas. O nosso documentário está sendo super elogiado sobre o Rio Grande do Sul com a Paula Schmidt. Assistam, ele está lindo. Quem não chorar tem problemas, é psicopata, porque o negócio está bonito demais. Então... Ô Trielli. Oi. Ô Trielli. Diga. Só parabenizar em público aqui o Arthur
pelos óculos, belos óculos, né? Tinha parabenizado nos bastidores. Muito bem. Então, parabéns ao Arthur aí pelos óculos e parabéns a vocês por estarem conosco aqui. Até o próximo Puxando o Fio e assistam os nossos programas na nossa programação. Um grande abraço do Estúdio Quinto Elemento.